Vamos lá, nosso estudo de hoje, né? Sobre psicossoma. Vamos fazer a oração inicial. E depois você dá continuidade, então, Célia, ao estudo. Então, vamos todos relaxar. Agradecer a Deus mais uma vez, né? Pela oportunidade do estudo de hoje. E rezar no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Pode tocar aí, Célia. Que assim seja, né? Eu estava lembrando aqui que a oração do Pai Nosso, ela faz um alinhamento dos chakras, né? Se a gente for perceber, por exemplo, quando você fala Pai Nosso que estais no céu, né? Olhando coronário, né? Santificado seja o vosso nome. Você mexe com laringe. Interessante, né? Interessante. Então, o psicossoma, então, no caso, né? Que a gente sabe que é o perispírito, né? E nós paramos no parágrafo que ele fala sobre a natureza sutil e energética do corpo espiritual, ou perispírito, né? Que é constituído por matéria de frequência energética situada além da faixa normal de percepção humana. Torna-se extremamente sensível aos fatores externos e internos, gravando em sua própria estrutura astralina todas as informações produzidas pela experiência do espírito encarnado ou desencarnado, atuando sob o dinamismo de seus centros energéticos. Sendo assim, a vida moral e emocional de cada ser pode alterar, preservar ou violentar todo o sistema eletromagnético do corpo espiritual. Vemos por isso que as nossas ações, pensamentos e emoções determinarão, segundo sua intensidade e persistência, o grau de saúde espiritual, demonstrando por nosso espírito no plano das inteligências imortais, né? Por isso é que várias enfermidades ou os estados enfermícios de natureza patológica ou psicológica guardam estreita ligação com as atividades morais desenvolvidas pelo espírito nesta ou em existências anteriores, né? Então, olha que interessante que ele coloca aqui para nós, que a gente tem nosso corpo é assim, né? É um campo magnético, e que a gente tem os vórtices, que são os chakras, que esse aqui está levando em consideração só os principais, mas a gente tem mais, né? Que eles atuam canalizando energia, absorvendo ou emitindo energia para esse corpo aí, né? E ele coloca que a gente tem esse campo magnético ao nosso redor, que tem a ver com o nosso pensamento, com as nossas vibrações, com as nossas atitudes. Então, quando ele coloca aqui, ó, que todas as nossas experiências são imantadas nesse corpo perispiritual, né? Quando a gente pensa assim, um espírito de nível superior, ele chega, olha a nossa áurea, nosso perispírito, ele já sabe como que foi a nossa conduta ou como está sendo, né? Porque ele coloca aqui, por exemplo, a gente tem esses vórtices aqui, que são os chakras, né? Se a pessoa é muito materialista, os chakras mais desenvolvidos é do solar para baixo. Se ela é mais espiritualizada, é do laríngeo para cima. E a gente tem o chakra cardíaco, que é o medianeiro entre o espiritual e o físico, né? Então, dependendo de como... eu acho que esse parágrafo falou tudo que o capítulo tem que falar, né? Ele coloca assim, que as nossas ações, pensamentos e emoções determinarão, segundo sua intensidade e persistência, o grau de saúde espiritual demonstrado
por nosso espírito ao plano das inteligências mortais. Como que é isso? Olha para vocês verem. Está aí, né, montado no nosso perispírito, né? O que você pensa. Eu contei uma história outro dia para vocês de uma live que eu vi de um espírito mais elevado, que ele contou que ele foi para um planeta de nível mais espiritualizado, e quando ele pensou, ele estava ouvindo, ele é músico, né? Quando ele estava ouvindo a execução de uma música, ele pensou, por que não foi eu que produzi, né? Que escrevi, né? Compus essa música. E na mesma hora, a região do cardíaco dele mudou de cor. E o espírito que estava do lado dele percebeu, e ele ficou tão sem graça, que ele percebeu que o outro viu o que ele estava sentindo, né? Que ele falou assim, eu não tenho condições de habitar esse lugar, porque eu ainda sou um espírito muito inferior, né? Porque ele tem sentimentos mais mesquinhos, né? Ele teve sentimento de inveja, né? E foi aqui agora produzido isso no perispírito dele, mudando a cor do perispírito dele, né? O que a gente falou, né, da questão da vibração, que a vibração tem cor, né? E eu achei interessante voltar nisso aqui também para falar aqui, ó, a mônada, princípio, que é o princípio inteligente, né, elaborado, ele começa a elaborar esses princípios eletromagnéticos, que é o corpo espiritual, desde lá quando tem experiência como princípio inteligente, né? Você vai formando essas células astrais, que as células astrais que vão dar origem ao corpo físico, né? A gente sabe que nosso perispírito ele se adapta ao planeta, né? Que a gente está encarnado, de acordo com o orbe que você tem encarnado, que esse perispírito é formado, porque ele não é formado só dessa energia sutil que a gente carrega. Na hora que você vai mais, a parte material do perispírito vai ser formada para gerar o corpo físico, ele tira dos elementos do planeta onde a pessoa está encarnando, né? E ele coloca assim para gente, ó, a esfera extrafísica ou energética, onde se localiza e movimenta o corpo espiritual, apresenta em identidade expressão a do perispírito, né? Quer dizer, o corpo mental, que é o seu próximo capítulo, ele plasma o perispírito, né? E aí ele fala assim, tem a propriedade de fazer com que os pensamentos e emoções possuam suas formas, cores, odores e características similares, os quais chegam até mesmo a adquirir uma existência temporária e desvencilhar do seu Criador, de acordo com a identidade de mente geradora ou vontade expressa através mesmo do pensamento. Olha que interessante que ele coloca aqui nesse capítulo, né? As propriedades desse perispírito, ele pode emitir cor, odor, olha que coisa, né? E o pensamento, a gente pode criar coisas que vai se desvincular de nós, né? São as formas pensamentos, né? E ele coloca assim, a possibilidade de os nossos pensamentos poderem influir tão profundamente na intimidade do nosso perispírito, bem como nas atividades morais do ser pensante, descortina uma nova visão a respeito da problemática da existência humana, com implicações muitíssimo sérias, tanto para pesquisadores do campo científico, quanto para o homem comum. Então, eu mostrei essa foto aqui para vocês, né, de uma pessoa que tem, são duas aulas, né? Essa daqui da direita, da minha direita, não sei se para você está com a minha direita, essa que está
mais deformada, a pessoa é uma pessoa mais pessimista, ela roda em volta de pensamentos mais negativos. E a outra é uma pessoa que é mais up, né? Ela é mais grata, ela estimula coisas de gratidão. Então, isso é impresso no campo alto da pessoa e, consequentemente, no perispírito dela, né? Aí ele fala assim: a própria existência de uma energia magnética que faz parte da estrutura do corpo astral, assim como de todo o ambiente astralino ou extrafísico, faz com que o psicossoma atraia para si tudo aquilo que esteja em harmonia com suas vibrações ou repila tudo aquilo que lhe é contrário. Por conseguinte, o perispírito determina que as energias salutares ou enfermiças estejam ligadas diretamente a ele e sejam absorvidas ou agregadas às próprias células, conforme o posicionamento íntimo do espírito, não importando de que lado a vida se encontre. Então, foi aquela história lá que o Wilker perguntou a respeito das terapias, né? Das terapias, porque se você repele e você absorve, tem a ver com a sua sintonia, né? Então, vamos fazer uma analogia. O rapaz está lá fazendo aquela aplicação que a Maria Francisca faz, né? Então, foi prescrito para ele fazer sessões de aplicação. Ele sobe lá para a salinha para tomar um passe mais direcionado, né? Se ele não estiver receptivo a absorver aquelas energias que estão sendo encaminhadas para ele, não vai adiantar nada. Vai bater no campo perispiritual dele e vai refletir. Ele não vai absorver. Então, a pessoa tem que estar receptiva. E, da mesma forma, se você estiver emitindo ondas magnéticas de ruim para a pessoa, desejando mal da pessoa, mandando energias negativas para a pessoa, mas se a pessoa tem um equilíbrio energético, se ela tem um pensamento mais elevado, o campo áurico dela vai repelir, ela não vai absorver aquilo ali. E ele fala no livro, aqui no capítulo, que nós vivemos algemadas às expressões inferiores. Por quê? Porque nós somos muito materialistas, né? Então, nós ficamos voltados muito pelas questões materiais, uma ilusão, né? Então, ele fala assim, que o pensamento desequilibrado atrai para o corpo material as formas astralinas ou mentais de igual teor. Então, se você acha que tudo é aqui e agora, que você precisa de tomar posturas egóicas, né, mais egoísticas em relação ao outro, o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas que pensam da mesma forma que você. E aí, você vai estar absorvendo essas energias ruins. Aí, quando a gente fala lá do matadouro, né, quem come carne, né? Que é aquela energia negativa que está na carne do animal que está sendo sacrificado. A gente absorve aquela energia negativa e a gente percebe que as pessoas que comem muita carne vermelha, principalmente a carne mais para crua, né? Porque tem gente que gosta de carne, gosta da carne bem mais crua. Ela tem uma índole mais agressiva. Por quê? Porque ela absorve essa energia do animal, biologicamente falando, uma carne carregada de adrenalina, né? E aí ele joga aqui no decorrer do capítulo, ele fala assim, vou pular esses negócios, que ele fala da necessidade de mudança de padrão energético, de reformulação de hábito e de evangelização. Para quê? Para melhorar o padrão vibratório, melhorar o metabolismo do perispírito e gerar saúde, né? Então ele coloca assim,
As substâncias mentais, os pensamentos, as emoções, os atos e as palavras deveriam ser vistos não apenas como manifestações da alma humana, mas sim e principalmente como sendo um produto de estrutura não física e altamente eletromagnética. Uma descarga elétrica que você faz, né? Ele fala assim que o homem na Terra, em estágio de vida que o algema a forma de expressões inferiores, tanto por pensamentos, palavras ou atos, quanto por emoções ou sentimentos. Ignorantes, em sua grande maioria, das leis vigentes na esfera dinâmica do psiquismo, os seres humanos criam, através dessas mesmas expressões, subjetivas ou objetivas, verdadeiros agregados de energias desequilibrantes que acabam por aderir à delicada tessitura de seu corpo espiritual e transformar-se na esfera objetiva da realidade humana como trauma, psicose ou enfermidade de natureza variada. Aí a gente pensa assim, a pessoa tem um pensamento tão viciante que ela condensa a energia em certa região do corpo psicossomático dela. Essa energia não flui, porque se a gente pensar aqui, ó, nesse desenho que eu coloquei aqui pra gente, do corpo físico, com o perispírito, olha para vocês verem, é uma rede de energia que está circulando. Se você bloqueia a energia em qualquer ponto, vai começar a represar a energia naquele lugar e vai gerar no corpo físico uma doença. A gente sabe que o câncer, quando ele acontece, você está perdendo a energia porque ela estagnou num ponto e começa a condensar, e a gente pensa assim, uma mangueira que você coloca numa torneira com alta pressão, aí você dá uma cotovelada nessa mangueira, a água não vai passar. Se for uma mangueira muito frágil, ela vai romper, por causa da pressão da água que está vindo da torneira, né? Então, é a mesma coisa, né? O processo é mais ou menos esse, né? Aí, onde que eu tava aqui? Aqui. Aí ele fala assim, que o perispírito é uma formação sutil, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloidais, com as respectivas cargas elétricas comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Isso aí é uma descrição do perispírito lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né? Então, ele fala que esse corpo perispiritual, ele lembra um coloide, e ele está ao redor do corpo todo. E ele é muito plástico, ele muda, né? Ele muda de cor, ele emite odor, ele condensa, ele expande. E isso tudo está voltado para a questão energética da pessoa. Como ela pensa, como ela atua, né? Aí ele vem cá e fala assim, qual que é a função do perispírito, né? Ele é a função instrumental do perispírito. Ele é o instrumento da alma, né? Ele intermedia o espírito do corpo. Ele é individualizadora, que é identificação. A pessoa tem aquela aparência. Organizadora, né? Ele é morfogenético. O que é isso? É um modelador. Ele que dá o comando para o DNA, para a produção do corpo físico. Ele é a função sustentadora, que possui a energia vital,
que mantém a forma humana. Quais são as propriedades desse perispírito? Ele tem a propriedade de plasticidade, que é comandada pela mente. Então, o que a gente falou lá, né? Se a pessoa tem esses pensamentos fixos, fala da doença, fica pensando na doença, vai transformando a região e vai acabar moldando a doença, né? Tem uma história que o Divaldo conta muito de uma senhora que ia no médico e falava com o médico que ela estava com câncer. E eles olhavam, tratavam dela e não achavam nada. E isso foi passando anos, né? Aí teve uma dessas idas dela, ela chegou no consultório e o médico falou para ela assim: a senhora está com câncer. Por quê? Porque ela foi moldando isso no campo espiritual dela até o câncer se apresentar no corpo físico, né? Ele fala sobre a densidade. Ele é semimaterial e a densidade dele depende, está linkada com a evolução do espírito, né? Quanto mais materialista o espírito é, mais denso esse perispírito é. Quanto menos materialista ele for, mais sutil ele é, né? E essa densidade também do perispírito depende do mundo onde ele está encarnado, né? Ele fala da penetrabilidade. A penetrabilidade é assim: quanto mais evoluído o espírito for, mais sutil for o seu perispírito, mais flexível, mais sutil ele vai ser, né? Fala sobre a sensibilidade, né? Você sente no corpo todo, não é num local. Você enxerga no corpo todo, né? Todo o corpo espiritual enxerga, né? Ele fala da bicorporiedade, que é a expansão, né? Tem algumas pessoas encarnadas que tinham essa propriedade de bicorporiedade, que é você expandir o seu campo e conseguir deixar o corpo físico no lugar e ir para outro lugar, né? A visibilidade como propriedade, né? O corpo perispiritual, ele tem luminosidade. E essa luminosidade varia de acordo com a densidade do corpo perispiritual. Então, se a densidade é mais fina, é mais sutil, mais leve, a luminosidade é maior, porque deixa perceber o espírito, né? Então, é proporcional. Aí ele fala sobre plasticidade, que ele muda de acordo com a... Nesse aqui, não mudei a página, não. Aí ele fala sobre processos de manutenção do perispírito. Ele fala corpo físico versus psicossoma, né? O grau, depende do grau de materialização. Quanto mais materializado, mais aterrado for o espírito, mais denso esse perispírito será, né? Que ele tem órgãos mais sutis. Então, os mesmos órgãos que a gente tem no corpo físico, a gente tem no corpo perispiritual. Só que ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido de acordo com a evolução e com a materialização desse espírito, né? O perispírito, ele está muito ligado à questão da respiração. Tem algumas culturas que falam sobre prama, e a gente fala sobre fluido cósmico, que ele é formado através do fluido cósmico universal e que ele pode ser rarefeito, né? Esse perispírito ele pode ser lesionado ou ele pode ser tratado, né? Pela respiração, porque quando você respira, você inspira o fluido cósmico universal, que é o prana, e ele tem poder curativo, né, dessas células extrafísicas, né? Que a gente tem o pulmão, existe o pulmão no perispírito,
que ele é mais leve e ele é que faz essa mudança dessa energia, né? Que quando a gente inspira, a gente expira esse ar normal, mas junto com ele vem esse fluido cósmico universal, que é o pulmão perispiritual que absorve. Ele fala do centro cardíaco, que transforma esse fluido cósmico universal, e ele emana um magnetismo mais amoroso e manda para o coronário, que é o centro de conexão com a espiritualidade, e aí manda para o corpo todo. Que ele é controlador das nossas glândulas corporais. A gente sabe que a pineal é a glândula mais de conexão, né? Mas ele comanda todas as glândulas do nosso corpo, que concomitantemente estão vinculadas aos centros de forças. E esses centros de forças, essas glândulas, elas estão relacionadas com nossos estados psíquicos, de acordo com as emoções que a gente sente, positivas ou negativas. Ele vai atuar nas glândulas e essas glândulas vão atuar no centro de força, né? Deixa eu ver se eu acho esse negócio que eu acho que é interessante ler esse parágrafo aqui. Ele começa assim. Onde que ele tá? Aqui ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. O sistema glandular no psicossoma ou perispírito encontra-se os centros de forças, que estão intimamente relacionados com as glândulas do corpo físico, mas são responsáveis pelos hormônios que suas contrapartidas físicas produzem, mas pela manutenção dos estados superiores dos sentimentos, das emoções e das próprias condições psicológicas do desencarnado em crescimento espiritual. Então, foi o que a gente falou aqui atrás. Aí ele fala, ao contrário, quando o espírito se degrada e se avilta sob um império de paixões e de sentimentos, imantando-se as zonas primárias nas quais se detém o psiquismo enfermo, seus órgãos perispirituais, algo que materializados, absorvem fluidos de densidade pesada e grosseira, obrigando todo o sistema de órgãos perispirituais a funcionar como máquinas pesadas. São absorvidas verdadeiras substâncias cinzentas, massa de fluidos mórbidos e aluviões de energias animalizadas, quase materializadas, exudando do corpo astral, em lugar da luminosidade dos ambientes sublimes, apenas a fuligem fluídica, semelhante às nuvens pastosas liberadas pelas grandes fábricas de crosta terrestre. Então, o que ele coloca? Que a gente absorve essas energias deletéricas que ficam na psicosfera ao nosso redor, né? Dos ambientes que a gente frequenta, o próprio planeta, né? E a gente danifica as nossas células perispirituais, né? Aí ele fala aqui embaixo também, que eu achei interessante, é esse aqui, ó. Eu falei isso aqui. Essa questão aqui de você saber, né, que você está danificando a célula perispiritual e depois você vai demorar um tempo para você regenerar essas células, né? E a consequência disso é que as suas próximas encarnações elas vão sofrer consequências dessa deteriorização que você fez nesse corpo perispiritual, né? Ele fala que quando a gente faz
carrega de energias mais pesadas no nosso corpo perispiritual, a gente obriga os outros órgãos a exercer um metabolismo diferente daquele que foram destinados na existência extrafísica, envenenando-se pelo desequilíbrio do espírito, mantendo-se distantes dos ideais do belo e do bom. Quer dizer, você é uma coisa simples de pensar. Quando você sobrecarrega o seu estômago com comidas pesadas, de difícil digestão, concomitante, você vai sobrecarregar o fígado e o pâncreas. Então, você come alimentação pesada, você está sobrecarregando uma região, mas as outras que ajudam essa região a funcionar também vão se sentir sobrecarregadas. E com isso você vai danificando as suas células, né? E essas danificações, que eu achei muito interessante quando ele fala também, que você acaba lesionando o seu DNA. Então, essas mutações gênicas que acontecem, muitas vezes elas são influenciadas por essas questões nossas, né? De mau uso do corpo, né? Ele coloca aqui também, que eu achei muito interessante, assim, ó. Ele fala assim, ó, embora a associação íntima do perispírito com funções fisiológicas, este corpo espiritual preexiste e sobrevive à agregação e à desagregação da matéria fluídica. Alcançou o seu presente estado evolutivo ao longo dos milênios, por razões outras que não apenas a que se relacionam com a manutenção dessas funções puramente materiais e mecânicas do veículo biológico, mas, acima de tudo, para servir ao espírito em sua experiência evolutiva ao longo de séculos. Então, o psicossoma, como um modelo energético supradimensional, ele não foi gerado pelas células físicas, ao contrário, sendo a matriz o molde energético da natureza superior, ele é, o perispírito, a sede da consciência eterna, presidindo a formação e a manutenção dos agregados celulares que constituem a indumentária carnal. Assim, ossos, músculos, tecidos vasculares, nervos, cérebro e outros órgãos e substâncias do corpo são todos estruturados conforme o modelo original pré-existente, o corpo espiritual. Então, como ele é muito plástico, ele sofre influência das nossas emoções, das nossas formas de pensar, a gente está modelando um perispírito que ele pode estar deficitário e mais para frente isso pode acarretar problemas estruturais nossos, físicos, né? E aí ele entra com uma série de perguntas aqui que eu achei interessante a gente falar dessas perguntas, que ele fala assim, qual a função do DNA nos casos de enfermidade, levando-se em conta as leis espirituais? Porque a gente sabe que o DNA é a matriz, né, do corpo físico, ele produz os órgãos em cima dessa fita de DNA, né? Ele coloca assim, o DNA descoberto nos estudos dos cientistas confirma as leis que regem a vida descortinadas pela grandeza da doutrina espírita. Trata-se de um ácido exóxido com bases nitrogenadas em modalidade que se manifestam como adenina, guanina, tiamina e citosina. Contém igualmente fósforo sob a forma de ácido fosfórico. Essa base de nitrogênio se encontra não somente na formação íntima das células orgânicas, mas igualmente na composição, por assim dizer, mais materializada das células astrais. Neste caso, podemos identificá-la na molécula de DNA funcionando como um programa kármico biológico na execução dos registros da vida espiritual,
que no momento adequado se revelará no corpo físico através da reencarnação. Então, a gente tem hoje, no mundo científico, as pessoas que dão uma lida na fita de DNA e já descobre se a pessoa vai ter um câncer. Então, eu não sei se vocês lembram da história da Angelina Jolie, que ela fez uma leitura do DNA dela e ela descobriu que ela ia ter um câncer de mama tão agressivo quanto a mãe dela teve, que isso passou no DNA da família, né? E aí ela foi lá e fez uma intervenção cirúrgica. Então, hoje isso já é feito. A leitura do DNA para saber se naquela fita de DNA tem possibilidade de... a gente sabe hoje que tem algumas doenças que são do DNA, por exemplo, o mongolismo, né, que é a síndrome de Down. E você pode ir lá e... como que fala? Fazer com que aquela parte do DNA chama ablação. Fazer com que aquela parte do DNA não funcione. Ou então estimular a fita de DNA. E a gente sabe que hoje a nossa fita de DNA, ela é muito... Ela não é toda... Ela não funciona toda, né? Toda a programação do DNA não funciona. Então, se a gente percebe, se a gente sabe que nós estamos estimulando o corpo físico através do nosso corpo perispiritual e que a gente está mandando ordens para a fita de DNA, então por que a gente não estimula um lado bom do DNA, né? A gente poderia estar fazendo isso, né, com o nosso pensamento, com as nossas mudanças de hábito, porque você poderia estar ativando regiões do DNA que não são ativas ainda, que está em estado de stand-by, que a gente fala, né? Ô, Célia, tá ouvindo? Bom. Mas será que isso aí não seria, por exemplo, vai depender da programação encarnatória de cada indivíduo? A Porque, fita por de exemplo, DNA. supor que eu tenha que estar passando por determinadas provas, né? Aí encontra-se um conjunto de pais, né, pai e mãe, para me dar um determinado DNA. Só que não quer dizer que eu vou desenvolver determinada doença, vai depender da minha conduta ao longo da minha vida, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha que ter um problema de cirrose. Já, talvez numa encarnação passada eu possa ter afetado o meu fígado, alguma coisa assim. Então, nessa vida, já vem uma pré-programação. Se eu continuar bebendo, vou ativar esse gene, né, que vai afetar. Mas se eu não beber, ou não fizer nada que leve contra isso, né, para não ativar o gene, né, aí não vai desenvolver aquela doença. Será que não seria isso o câncer também? O câncer, na verdade, ele também tem a ver, né? Por exemplo, eu sei a nível de biologia, né? Da área médica, é assim. Você tem lá, o gene tá lá. Ele fala aqui também a mesma coisa, ó. Dependendo da sua... Aqui, ó. Ele fala que o DNA funcionando como um programa kármico biológico, é o que você está falando, na execução dos registros da vida espiritual, que no momento adequado se revelará no corpo físico através da reencarnação ou não. Depende, né, da sua postura. Então, assim, você tem tudo, como você acabou de falar, você tem tudo para ter um câncer de fígado. Não é nem cirrose, vamos falar um câncer de fígado, porque você já foi um alcoólatra na encarnação anterior. Se você, nessa reencarnação, você manter os mesmos hábitos, a tendência de você desenvolver o câncer é alta, porque você está lá estimulando, que ele fala aqui, ó, que está gravado na fita do DNA, e que vai ser estimulado de acordo com a sua postura, pensamento, atitude, hábitos, né? Ele fala assim,
As experiências gravadas diretamente nas estruturas sensíveis do DNA se manifestam mais tarde em novas encarnações conforme a intensidade e a constância do desejo, das emoções e dos pensamentos. Então, não sei se vocês lembram aquela história do Carlinhos lá no nosso lar, que ele tinha morrido com úlcera de estômago, e ele tinha um mau hábito, nessa encarnação ele voltou com um mau hábito alimentar, e a mãe dele o policiava o tempo todo com relação à alimentação, porque senão ele voltaria a moléstia, porque está gravada lá no perispírito dele, ele está reencarnando para cicatrizar. O pessoal fala muito dos problemas cardíacos, sopro cardíaco, né? Que a criança nasce com sopro. Ela teve uma lesão no cardíaco numa encarnação anterior e nasce com essa má formação, que pode se desenvolver com um problema sério de coração ou não, fechar. Porque ela precisa de reencarnar. Vocês lembram da história do Ícaro, rei de vida, que é de Santo Simão? Que ele perdeu a forma perispiritual e ele precisou de reencarnar por período pequeno só para ele relembrar a forma perispiritual. E ele coloca assim também, ó, qual a localização da memória na constituição espiritual, ou melhor, a memória está localizada no perispírito ou no espírito? Ele coloca assim, este é um caso que exige raciocínio por parte de nossos irmãos. Eu acho que é o espírito, né? Ele pediu raciocínio, né? Pensa um pouquinho. Mas olha só, porque o perispírito, você tem que se... o espírito se molda do perispírito em função de cada globo. Então, em cada globo você tem um perispírito diferente. Então, a minha memória não pode estar no perispírito. E se eu tenho que abandonar o meu perispírito, se eu for para Marte, eu tenho que pegar o perispírito de lá, a minha memória não pode estar, porque ela é perecível, você concorda? Ele coloca, o que você fala é correto, né? Eu também entendo da mesma forma. Ele coloca assim, ó, que quando a gente ainda precisa da reencarnação, a nossa memória está no perispírito, porque a gente precisa desse processo de reencarnação. Então, as células perispirituais vão gravando, principalmente as células neuronais, né? Eu já vi o paciente falar isso centésimas vezes lá, vai gravando no perispírito. Quando você não precisa mais desse processo de reencarnação materializado, fica no espírito. Então, ele põe bem aqui, ó. Quando Allan Kardec usou o termo perispírito para identificar o corpo espiritual, ele englobou nessa definição o centenário das doutrinas espíritas e tornou este conhecimento de domínio público, né? Aí vai. Quando a localização da memória, podemos dizer que ela se localiza no perispírito, pois, em se tratando do espírito imortal como consciência eterna, você não consegue entender ainda sem o envoltório perispiritual. Para efeito didático, podemos dizer que a memória é lembranças e todas as coisas vividas pelo espírito é registrada nas células invisíveis do psicossoma. Só que mais para frente, esse processo que você falou aí, que é o certo, né? Eu entendo assim também, igual você entende, né? Aí ele pergunta assim, tem mais uma pergunta, acho que dá tempo. Ele fala assim, como se dá o processo de armazenamento do registro de nossas vivências? Olha, ele perguntou a mesma coisa, né? A memória não está lá no psicossoma, porque a gente ainda precisa do perispírito para reencarnar. A gente sabe que a gente pode se desvencilhar dele, né? Vai se utilizando, você vai perdendo esses corpos mais densos, né? Ele diz, toda a ação é realizada no mundo das manifestações físicas ou extrafísicas se traduz como um quanto energético de determinada vibração magnética, conforme a vivência do espírito. O registro de cada experiência se manifesta como uma potência magnética de acordo com a vibração peculiar ao ato praticado ou ao pensamento mantido pelo homem em cada fase da sua vida. De novo aquela aulinha do Mauro, né? Aquela aulinha do Mauro lá
que a gente tem que ver aquela aula, aquela apresentação do mal umas 3 vezes, pra gente, porque está falando de vibração, né? Que é uma energia que você dissipa e que ela fica agregada ao seu corpo energético. A gente pensa muito em consciente e inconsciente, né? É aquela coisa que está lá no seu inconsciente, na verdade, no seu inconsciente, ela está gravada nas suas células espirituais, né? E é isso. Eu achei que as 2 perguntas foram muito parecidas, mas o que eu entendi do capítulo é o seguinte: o nosso perispírito, ele é muito moldável e ele depende muito da nossa qualidade de vida, né? De como que a gente vive, o que a gente faz, como que a gente se alimenta, como que a atitude que a gente toma. Como ele é plástico, ele pode, igual Jesus fala assim, a tua fé que te salvou, né? Porque Jesus curou as pessoas no perispírito, não no corpo físico. Ele curou no corpo espiritual e aí a pessoa, a cura apareceu no corpo físico. Eu fico pensando assim, que é a medicina do futuro que Ezequiel fala, né? Que você vai tratar o corpo perispiritual e não o corpo físico. O corpo físico é reflexo desse corpo, né? Nesse caso da cura de Jesus, talvez a pessoa já estava curada espiritualmente, né? Precisava da cura física e Jesus apenas facilitou o processo, né? Eu fico pensando assim, ó, se, por exemplo, você vai lá, né? A pessoa tá com a energia no plexo cardíaco. Sabe quando a pessoa tá com aquela energia pesada, que não roda, que roda devagar demais, precisa de rodar, de vibrar mais rápido, por exemplo? Você está falando de vibração, que nós estamos falando aqui de novo, na aula lá do mal, né? Então, se você tem que vibrar com uma rotação de 200 Hz, você está vibrando com 100 Hz, você está condensando a energia naquele lugar. Eu vou lá e dou um choque de energia naquele plexo, ele começa a rodar mais rápido e você cura. Mas igual, Entendeu? por exemplo, igual ele colou a orelha do soldado. É uma coisa física, entendeu? Ah, Colou, sim, não. colou, Foi muito físico, né? tá? Então, ele sabia manipular. Bom, É, Célia, então você pode se considerar que terminou? conseguiu. Terminou. Terminou. O próximo, quem vai fazer? Você sabe? Sim, a Aline que sabe. Eu acho que não é o Edésio, o Edésio nem tá vindo, eu acho que é o Você faz? Edésio. Sou eu. Não é Sou Edésio, eu. corpo mental, que até ele me pediu Mental. umas. Então, beleza, então. Então, E Ah, vai ser interessante que tem muito a ver com essa esse parte é a capítulo, né? continuidade. É a não continuidade. tem como separar. É. Então tá Então, tá. bom. Maravilha, então. Acabar porque nós vamos pro outro lá, né? Isso. Ô, Edésio, então faz a prece para nós. Agradecemos a oportunidade de mais um aprendizado, né? E que a gente possa, né, a cada dia melhorar para que a gente possa absorver melhor esse tipo de ensinamento, tá? Então, a gente torce aí para a semana, essa semana que seja aí de felicidade para a gente em termos íntimos, né? Para que a gente possa aprender ainda mais todos os ensinamentos que estão passando. E gostaria, né, que a semana seja aí feliz para todos, né? Que seja para que a gente possa continuar caminhando e atingindo aquilo que a gente está, a dificuldade para a gente entender um punhado de palavras, né, que a gente está aí, atitudes, mas que a gente possa, a cada dia, procurar dentro da gente uma melhora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Amém. Uma feliz semana para todos. Amém. Até semana que vem. Tchau para vocês.